A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Bom, a palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo de número 3 e versículo 6 em diante, que diz assim: A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido, que estava com ela, e ele também comeu. O versículo 7 vai dizer assim: Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, a palavra do Senhor aqui vai falar de Adão e Eva, né? A Eva viu que o fruto ali parecia muito delicioso, mas tinha uma consequência de comer aquilo. Eu quero trazer aqui 5 pontos importantes dessa passagem. Lógico que eu já estudei, né, um pouco mais dessa passagem, não foi só esse versículo que eu li para poder compreender a história. Então, o primeiro ponto é até que ponto o ser humano vai, né? A ganância do ser humano. O ser humano está sempre querendo mais. Eva não tinha necessidade de comer daquele fruto, ela não precisava comer, ela não tinha essa fome, sabe? Fome física de estar comendo aquilo, né? Porque ela tinha tudo. O Senhor colocou eles no paraíso e deu de tudo. A única coisa que eles não poderiam tocar era naquela árvore, era naquele fruto. E o que foi que ela fez? Ela deu ouvidos, né, à voz do inimigo. A serpente, né, a cobra naquele dia ali, ficou dizendo que não tinha nada a ver. Isso simboliza a nossa vida de hoje também. A Eva poderia ter fugido daquela situação, poderia ter fugido de dar ouvidos à cobra, à serpente, o inimigo, né, naquele momento, e ter saído daquele lugar, mas ela escolheu a ficar. Então, por isso, caiu em tentação. Segundo ponto é o compartilhamento do pecado. Muitas vezes nós fazemos algo que é errado e, às vezes, para não ficar com a culpa só para nós, compartilhamos aquele pecado. Ou muitas vezes, né? Se me fez bem, então não tem mal nenhum. Se me fez bem, se eu me sinto feliz, se eu me sinto bem com isso, não tem problema. E muitas das vezes a pessoa ainda induz outra pessoa a fazer a mesma coisa, a cometer o mesmo pecado. Então, é algo a se pensar, algo de vigiar, né? Porque a palavra do Senhor também vai dizer: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos caírem. Então, é algo muito sério. O terceiro ponto aqui é que o Senhor sempre sabe de tudo, né? O Senhor sempre sabe. O Senhor sempre sabe. Aqui vai dizer que quando eles ouviram, né, as pisadas do Senhor, do nosso Deus, ali no jardim, no paraíso, eles se esconderam porque perceberam que estavam nus, né? Porque a partir do momento que comeram o fruto, né, o fruto proibido, eles começaram a ver o pecado, começaram a ver a vida como era, né? Desde então eles perderam o privilégio de não conhecer o que era mal, né? Eles perderam esse privilégio. Então, vai dizer ali que o Senhor chegou e perguntou: por que se escondes, né? Quem conhece a palavra vai saber. Por que se escondes, né? O homem disse: Senhor, vi que o Senhor estava chegando e percebi que estava nu e tive medo. Então, será que o Senhor não sabia que eles já tinham comido do fruto proibido? Claro que sabia, porém o Senhor sempre nos dá a oportunidade de confessarmos os nossos erros. Mas o que foi que Adão falou? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Você deve saber que todo ato tem uma consequência. Então, assim, foi você, por mais que alguém tenha lhe induzido, foi você que escolheu, né? Foi você que escolheu fazer aquilo que não era para fazer. Foi você que decidiu tomar aquela decisão, né? Tomar aquela atitude naquele momento. Por mais que alguém te induza a fazer isso. Se você sabe que é algo que não agrada ao Senhor, fuja, meu irmão, fuja. Não tem esse negócio de ser super crente. Fuja da situação que pode te levar à queda, que pode te levar à ruína. Amém? O quinto ponto aqui: a justiça do Senhor sempre chegará. Desobediência tem preço. E como tem? Se você está fazendo algo que não agrada ao Senhor, então é tempo de conserto, é tempo de se consertar, porque desobediência tem preço, meu irmão. Desobediência tem preço. Todo ato tem consequência. Então,
tempo de parar e pensar o que eu estou fazendo para agradar ao Senhor, ou o que eu estou fazendo que não está. Precisamos nos examinar todos os dias e saber o que estamos fazendo para agradar ao Senhor e o que não estamos fazendo, né? Porque muitas das vezes deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus para fazer a vontade da nossa própria carne, que foi o que Eva fez aqui. A sua carne desejou, seus olhos cobiçou aquele fruto proibido, viu que era lindo, né, aos olhos, então ela desejou saber o sabor, né, sentir o sabor daquele fruto. Então a consequência do pecado é muito sério, porque aqui vai dizer que o Senhor lançou eles fora do paraíso, então eles perderam o privilégio de viver ali numa boa, está tomando conta do paraíso. Então, a partir daquele momento que eles cometeram aquele pecado, que o Senhor deu a sentença deles, vocês agora vão trabalhar, né? Então, foi a partir daí que o homem começou a derramar suor para poder viver do seu trabalho. Perderam todas as regalias que o Senhor tinha lhe dado ali no paraíso. Por quê? Porque desobedeceram o mandamento do Senhor. Então, todos pagaram, né? Ali a serpente se rasteja pelo chão, o homem mata, pisa, e a mulher sofre com as dores de parto. Isso foi algo que o Senhor determinou. E o homem, né, tem que viver do seu suor, tem que trabalhar. Perdeu a legalia de ter tudo ali, tudo pronto. Perdeu a legalia de ter tudo às suas mãos, ao seu dispor. Porque desobedeceu a voz de Deus. Então esse, né, é o preço por desobedecer à voz de Deus. Então a gente sabe que todo ato tem consequência. Então vamos vigiar nos nossos atos. Lá em Tiago 4:7 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Temos que estar fugindo do Senhor ou do inimigo todos os dias, obedecer à voz do Senhor. Fuja do diabo, fuja, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, como está escrito lá em Tiago 4:7. Amém.